São muitas as heresias que podem prejudicar a fé. Uma delas eu já denunciei aqui, que é o irenismo, que diz que todos os caminhos são iguais, qualquer religião é boa e que no final das contas vamos todos para o céu. Se não matar, se não roubar, tiver uma religião, beleza, tá tudo bem. E uma que eu acho ainda mais perigosa do que o irenismo é essa que diz que Jesus é um avatar. Avatar é uma palavra de origem no sânscrito e que quer dizer enviado. Então, Jesus é um dos enviados de Deus para a humanidade, mas houve outros que são igualmente encarnações de Deus, que seriam os grandes líderes religiosos, os fundadores das outras religiões. Então, em primeiro lugar, quero deixar claro que nós respeitamos todos os credos religiosos. Quero deixar claro também que nós não estamos condenando ao inferno os não cristãos. O que sim nos cabe ensinar é que Jesus e só Jesus é Deus. O Verbo encarnado. Não me cabe discutir certo e errado em cada religião. As outras religiões têm sementes de verdade, porém mescladas com erros, como diz um documento da igreja, intitulado Dominus Jesus. Então, muito cuidado, porque essa doutrina seduz, na medida em que nos apresenta um Deus mais misericordioso, que quer a salvação de todos, e não só dos católicos. E aí já começa um outro erro. Essa argumentação entra em uma outra heresia chamada feneísmo, que diz que só os católicos vão se salvar, que fora dos limites visíveis da Igreja Católica Apostólica Romana não há salvação. Então, as pessoas mal formadas facilmente caem nesse tipo de heresia. Essa heresia também diz que não há uma palavra de Deus, senão palavras de Deus. O Alcorão é palavra de Deus, o Livro dos Espíritos é palavra de Deus, o Bhagavad Gita é palavra de Deus, porque Deus, na realidade, se encarnou para visitar a humanidade em momentos diferentes da história, em culturas diferentes, falando diferentes línguas, neste seu anseio de se comunicar com todos os homens, de fazer o bem a todos, de salvar, entre aspas, a todos. Salvar não no sentido cristão, né? Então esse Deus parece mais democrático.
é muito mais bonzinho do que o nosso Deus. E no mundo do politicamente correto, cai como uma luva. E aí, a galera que tem dificuldade de seguir a fé católica, porque não quer se converter, não quer mudar os seus caminhos, não quer largar o pecado, encontra aí um bom motivo para migrar para uma religião mais tranquila. Então, por isso, hoje, eu vou falar da divindade de Jesus, que é a última afirmação que Jesus faz no Evangelho. Eu e o Pai somos um. Ou seja, não há diferença entre mim e o Pai, somos um. Cuidado, porque Jesus não afirma diretamente na sua pregação, eu sou Deus. Mas as formas indiretas de dizer que é Deus são claríssimas. Então eu quero esclarecer isso hoje, para que nós possamos não só ter certezas daquilo que Jesus promete, mas também para que nós possamos sempre anunciar que Ele é o Senhor. Porque os católicos vão se acovardando cada vez mais. Nas polêmicas religiosas são os que ficam calados. Nós não precisamos polemizar. Polemos em grego quer dizer guerra. Eu não preciso entrar em guerra com ninguém. Mas eu não posso me acovardar. Porque a Bíblia diz: aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante de meu Pai. São palavras do próprio Jesus. Então, antes de falar da divindade, vamos falar um pouco da historicidade de Jesus. Porque isso também é questionado. Hoje as heresias tentam matar Jesus enquanto verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Tem um teólogo protestante, Rudolf Bultmann, que dizia isso. Que não importa a historicidade, se ele existiu ou não. Importa a sua doutrina, a sublimidade, a beleza daquilo que Jesus ensina. Ou seja, ele passa por cima daquilo que São Paulo diz: se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Então, nós vamos ter documentos de escritores romanos entre os anos 110 e 120. Existem pelo menos 19 escritores seculares. Seculares quer dizer o quê? Não são escritores sagrados. Século quer dizer mundo, na raiz latina. Então, pelo menos 19 que fizeram referências a Jesus como uma pessoa real. Os seguintes fatos sobre Jesus foram escritos por fontes antigas não cristãs. Jesus era de Nazaré. Jesus viveu uma vida virtuosa e sábia. Jesus foi crucificado na Judéia por Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério César na época da Páscoa, sendo considerado um rei judeu. Os discípulos de Jesus acreditavam que ele morreu e ressuscitou dentre os mortos 3 dias depois. Os inimigos de Jesus reconheciam que ele realizava feitos desconhecidos que eram chamados de bruxaria.
O pequeno grupo de discípulos de Jesus multiplicou-se rapidamente, alastrando-se até Roma. Os discípulos de Jesus negavam o politeísmo, ou seja, que haveria vários deuses e não só um Deus. Viviam vidas moralmente adequadas e adoravam Cristo como Deus. O teólogo Norman Geisler declarou: esta visão geral é completamente coerente com a do Novo Testamento. Todos esses relatos, tanto os religiosos quanto os seculares, falam de um homem real que combina muito bem com o que é dito de Jesus nos evangelhos. Diga-se de passagem, a Bíblia é considerada um documento histórico fidedigno. Tanto é assim que nós só chegamos à existência do povo hitita através dos relatos bíblicos. Isso para rebater aquela teoria conspiratória que diz que a Bíblia foi inventada pela igreja para a manipulação dos povos. E tem gente que ainda cai nisso. Qualquer dúvida, pega a minha pregação sobre a Bíblia como palavra de Deus. Está lá no site, foi algumas semanas atrás que eu falei sobre isso. A Enciclopédia Britânica cita esses vários relatos seculares da vida de Jesus como prova convincente de sua existência, declarando, aspas, esses relatos independentes provam que nos tempos antigos, os oponentes do cristianismo nunca duvidaram da historicidade de Jesus. Aí nós vamos ver Tácito, por volta do ano 116, falando do incêndio de Roma, que aconteceu no ano 64. Abre aspas. Um boato acabrunhador atribuía a Nero a ordem de pôr fogo na cidade. Então, para cortar o mal pela raiz, Nero imaginou culpados e entregou às torturas mais horríveis esses homens detestados pelas suas façanhas, que o povo apelidava de cristãos. Este nome lhes vem de Cristo, que sob o reinado de Tibério foi condenado ao suplício pelo procurador Pôncio Pilatos. Plínio o Jovem, governador romano da Bitínia, Ásia Menor, escreveu ao imperador Trajano, no ano 112, o seguinte: os cristãos estavam habituados a se reunir em dia determinado, antes do nascer do sol, e cantar um cântico a Cristo que eles tinham como Deus. O primeiro relato de Tácito está na obra Anais, e esse de Plínio o Jovem na obra Epístolas. Suetônio, no ano 120, referindo-se ao reinado do imperador romano Cláudio, que reinou entre 41 e 54 da era cristã, afirma que Cláudio, aspas, expulsou de Roma os judeus que sob o impulso de Cristo se haviam tornado causa frequente de tumultos. Está na obra Vita Claudii, Vida de Cláudio, em latim. E esta informação coincide com o relato de Atos 18:2, que diz: Cláudio decretou que todos os judeus saíssem de Roma. Esta expulsão ocorre por volta do ano 49/50. Suetônio, mal informado, julgava que Cristo estivesse em Roma provocando as desordens. E aí nós vamos ter documentos judaicos, como o Talmud, que é uma coletânea de leis e comentários históricos dos rabinos judeus posteriores a Jesus. O Talmud apresenta passagens referentes a Jesus. Depois, no Tratado Sanedrim 43a, do Talmud da Babilônia, aparece o seguinte: na véspera da Páscoa, suspenderam uma haste Jesus de Nazaré. Durante 40 dias, um arauto à frente dele clamava: merece ser lapidado, porque exerceu a magia, seduziu Israel e o levou à rebelião. Quem tiver algo para o justificar, venha proferi-lo. Nada, porém, se encontrou que o justificasse. Então, suspenderam-no a haste na véspera da Páscoa. E talvez a principal referência no mundo antigo tenha sido o historiador judeu Flávio Joséfo, que viveu entre 37 e 95 da era cristã.
Por essa época apareceu Jesus, homem sábio, se é que há lugar para o chamarmos homem, porque ele realizou coisas maravilhosas, foi o mestre daqueles que recebem com júbilo a verdade, e arrastou muitos judeus e gregos. Ele era o Cristo. Por denúncia dos príncipes da nossa nação, Pilatos condenou ao suplício da cruz, mas os seus fiéis não renunciaram ao amor por ele, porque ao terceiro dia ele lhes apareceu ressuscitado, como anunciaram os profetas, juntamente com 1000 outros prodígios a seu respeito. Ainda hoje subsiste o grupo que, por sua causa, recebeu o nome de cristãos. Isso está na obra Antiguidades Judaicas. Na Bíblia, caríssimos, existem cerca de 300 referências proféticas sobre o Messias de Deus que se cumprem em Jesus. A historicidade de Cristo e a sua ressurreição são os pilares da nossa fé. E por isso que vão atacar exatamente esses dois pontos. Então ninguém se espante com isso. E eu quero falar para vocês que Maomé nunca disse ser Deus, fundador do islamismo, nem Siddhartha Gautama, nem Allan Kardec, ninguém. E Jesus provou. Porque é fácil falar. Uma pessoa louca pode dizer, eu sou Deus. Tá? Então, ele provou. Desafiou a medicina a partir da sua concepção sobrenatural. A química transformando água em vinho. A física por ter caminhado sobre as águas. A matemática por ter dado de comer a 5.000 pessoas com apenas 2 peixes e 5 pães. As leis da natureza por ter parado os ventos e a tempestade. As leis da medicina fazendo surdos voltarem a ouvir, mudos voltarem a falar, cegos voltarem a ver, coxos voltarem a andar. Ressuscitando Lázaro, assim como a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, e morrendo numa cruz e ressuscitando ao terceiro dia. Jesus não tinha curso superior e o chamavam de mestre, que tal? Não era general e o chamavam de senhor. Nenhum personagem histórico inspirou tantas pessoas como Jesus inspirou a mudar de vida e transformar o mundo. Um fidalgo italiano chamado Francisco, da cidade de Assis, transformou o mundo. Uma albanesa chamada Goncha, posteriormente Teresa de Calcutá, está transformando o mundo com suas mais de 5.000 missionárias da caridade, com também o ramo masculino, tirando os miseráveis das sarjetas. E o que dizer dos dominicanos, dos jesuítas? Se nós temos escolas aqui nesse país e universidades, foi graças aos missionários dessa igreja fundada por Jesus Cristo, que, aliás, inventou escolas, universidades, hospitais, ou seja, que mudou o mundo. Inventou um grande empreendimento chamado catedral. E por que eu chamo de grande empreendimento? Porque é um grande empreendimento de engenharia. Hoje é tranquilo, mas pensa lá atrás. Então, o impulso que a engenharia, que a arquitetura, que as artes todas ganharam a partir dessa visão teocentrada, ou seja, centrada em Deus, da Igreja Católica Apostólica Romana, que queria oferecer a Deus e aos homens o melhor,
para a nossa edificação. Né? Nenhuma religião transformou o mundo desse jeito. Nenhuma. Eu desafio me provarem. Isso é digno de nota. Então, como é que pode um mito mudar a vida de tanta gente? Causar tanta revolução? Poderia passar o dia aqui falando do quanto as congregações religiosas católicas transformaram e transformam a cara do mundo. Inclusive, vou citar um pequeno detalhe, pequeno. Quando a AIDS começou no mundo, ninguém sabia como aquela doença era transmitida. E bateu um desespero. E na cidade de Nova York, os casos só aumentando, o prefeito se desesperou. Para quem que ele correu? Para a Igreja Católica. Pediu à congregação de Madre Teresa que se ocupasse dos doentes. E elas foram lá, tranquilas, porque nós cremos naquilo que Jesus diz. Não tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Quantos padres durante a pandemia, e aí eu me incluo, não foram às UTIs dos hospitais da unção dos enfermos para pacientes de Covid, sem medinho de morrer? Lógico, nós fomos, obviamente, devidamente encapuzados e desinfetados na entrada e na saída, mas ninguém entrou em pânico. Por conta disso, nós não tememos a morte. A morte para nós é lucro. Deveria ser para todo fiel. Agora nós nos encontramos com fiéis que têm medo de morrer. Por quê? Ou não têm essa certeza, e portanto daquilo que Jesus promete, ou porque até têm, mas desconhecem o porvir. E aí, caem do medo da morte, cai a síndrome do pânico, que é medo de morrer. Seja de morte morrida, como dizia minha mãe, seja de uma morte do tipo: não aguentarei viver sem meu marido, padre, sem meu filho, padre, que é a morte do meu ídolo. Tá? Um tipo de morte. A pessoa entra em pânico também por causa disso. O existencial dela depende daquilo ali. Se ela perder aquilo ali, acabou-se. Jesus tem inspirado vários best-sellers. Jesus CEO, em inglês quer dizer presidente. Jesus, o maior psicólogo que já existiu, Mark Baker. Jesus, o maior líder de todos os tempos, Laurie Beth Jones. Análise da inteligência de Cristo foi a obra que Augusto Cury escreveu como psiquiatra, estudioso da inteligência humana. Depois que se converteu, ele era ateu, justo lendo as Sagradas Escrituras, embasbacado com a beleza, a profundidade, a riqueza, o potencial libertador da doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu que já passei por outras religiões na minha caminhada antes de ser padre, não li absolutamente nada no budismo, no espiritismo, no esoterismo, nada que fosse para o bem que eu considerasse bom para qualquer ser humano, que a Bíblia não diga, que a Bíblia não ensine. E nem poderia ser diferente, porque senão a Bíblia não seria a verdade revelada. Como é que pode a verdade estar incompleta?
precisar de outras obras. Jesus afirmou ser Deus? Há quem diga que não. E por isso aceitam Jesus como um grande médium, é o caso do Espiritismo. Um profeta elevado, caso do islamismo. As evidências, contudo, indicam que desde os tempos dos apóstolos, Jesus era adorado como Senhor. Após a morte dos apóstolos, vários líderes da igreja do século I e II escreveram sobre a divindade de Jesus. Por fim, em 325 depois de Cristo, a liderança da igreja articulou a crença de que Jesus era totalmente Deus. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Acaba sendo um ser, vamos usar a palavra misterioso, porque é meio complicado a gente ver um Jesus que chora a morte do amigo Lázaro. Olha que doido. Com a devida vênia, Senhor. Chora a morte de Lázaro que ele mesmo iria ressuscitar. Jesus, sendo o caminho, a verdade e a vida, seja, sendo a verdade, ele não poderia mentir, não poderia fazer um teatro. Então aí nós vemos um homem chorando como homem, um sentimento perfeitamente humano. Assim como ele sentiu fome no deserto, assim como ele adormeceu na barca, como é que Deus, que é o autor de tudo que existe, vai sentir fome? Se Deus dormir, apagam-se o sol, as estrelas, concordam comigo? Fica tudo parado. Vai entender. Então ele tinha natureza humana, a natureza é o que determina o agir de um ser, e tinha natureza divina, que ora ele agia como homem, ora agia como Deus. Pelos milagres dele, nós vemos que ele era Deus. Tá? Então aí vem essa teoria absurda de que a igreja inventou a divindade de Jesus ao reescrever os relatos evangélicos. E aí aquele lixo literário chamado Código da Vinci, que vendeu mais de 40 milhões de livros, faz não só essa declaração, mas várias outras contrárias à nossa fé. E aí a gente viu, na época do lançamento do filme, vários católicos na fila para ver aquela porcaria. E vários perderam a fé, que é o que vai acontecer com a pessoa que não tem formação e entra em contato com as heresias. O diabo é o pai de toda e qualquer heresia, e ele quer a gente longe de Deus. E vai armar aí as suas ciladas. Apesar de o livro ter tornado o seu autor, Dan Brown, rico, seu relato fictício foi refutado pelos estudiosos como historicamente fraco. De fato, o Novo Testamento foi considerado o mais confiável de todos os documentos da história antiga. Interessante é que essas pessoas que leram o livro, que foram ver o filme, ficaram balançadas na fé ou perderam a fé, mas não se deram o trabalho de ler alguma réplica, e foram escritas várias contra o Código da Vinci. Agora, sabem por quê? Por causa do que eu falei aqui no início. Estavam doidas, para cair fora. Porque o pecado grita dentro do pecador empedernido.
Simples assim. Que a pessoa de boa consciência vai questionar, peraí, será que foi isso mesmo? Está em dúvida? Vamos pesquisar na Bíblia, no catecismo, vamos perguntar a um sacerdote, fazer uma pesquisa histórica. Vejam, Jesus usou a expressão eu sou para descrever-se em diversas ocasiões. Vamos ver algumas delas, tentando imaginar nossas reações ao ouvir as declarações radicais de Jesus. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Luz do mundo, João 8,12. Caminho, verdade e vida, João 14,6. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14,6. Eu sou a ressurreição e a vida, João 11,25. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, João 6,51. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor, João 15,1. Eu sou o alfa e o ômega, Apocalipse 1, 7-8. João 14,9 diz, quem me viu, viu o Pai. Maneira indireta de dizer, quem me viu, viu Deus. Mateus 28,18. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Após a ressurreição de Jesus, os discípulos disseram a Tomé que haviam visto o Senhor vivo. João 20, 24-28. Continua. Tomé zombou deles, dizendo que acreditaria somente se pudesse colocar seus dedos nos ferimentos das mãos e do lado de Jesus. 8 dias depois, os discípulos estavam reunidos em uma sala trancada quando Jesus repentinamente apareceu-lhes. Olhou para Tomé e disse, coloque seu dedo aqui e veja as minhas mãos. Coloque sua mão no ferimento da minha lateral. Tomé não precisou de outras provas. Acreditou imediatamente, exclamando, meu Senhor e meu Deus. João 8,58, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. A Bíblia lhe aplica atributos divinos. Senhor dos senhores, Apocalipse 17,14, Rei dos reis. João 12,41, 1 Timóteo 6,15. Juiz, Mateus 17,27, 2 Timóteo 4,1, dentre outras. Eu não vou passar a homilia inteira falando todas as passagens. Cabeça da igreja, Efésios 1,22. Fundamento da igreja, Mateus 16,18. Os milagres estão lá. Andou sobre as águas sem afundar, desafiando a física, Mateus 14,26. Multiplicou os pães, Mateus 15,36. Curou leprosos, Mateus 8,3. Dominou a tempestade, Mateus 8,26. Expulsou os demônios, Mateus 8,32. Até os demônios professavam a divindade de Jesus. Curou os paralíticos, Mateus 8,6. Ressuscitou a filha de Jairo, Mateus 9,25. O jovem de Naim e Lázaro. Transfigurou-se no Monte Tabor, Mateus 17,2. Ressuscitou triunfante dos mortos, Mateus 28,6. Inclusive, inimigos ferozes do catolicismo viam em Jesus uma pessoa diferente. Começando por Ernest Renan, que viveu entre 1823 e 1892. Eu vou citar agora uma série de racionalistas. O que dizia ele? Jesus está no mais alto cimo da grandeza humana, superior em tudo aos seus discípulos. Nele se condensa tudo quanto existe de bom e elevado em nossa natureza. Loisy, considerado o apóstata moderno, o cristianismo representa incontestavelmente o maior e mais feliz esforço até agora realizado para elevar moralmente a humanidade. Está na obra La Morale Humaine. Augusto Sabatier, pai do modernismo francês, diz: Jesus Cristo é a alma mais pura que jamais existiu. Sincera, pura, que conseguiu elevar-se a uma altura a que o homem nunca poderá atingir. Goethe, o alemão, curvo-me diante de Jesus Cristo como diante da revelação divina do princípio supremo da moralidade.
Jean-Jacques Rousseau, expoente máximo do iluminismo francês: se a vida e a morte de um Sócrates são as de um sábio, a vida e a morte de Jesus Cristo são a de um Deus. Agora veja bem, ainda que os racionalistas tivessem a prova máxima da divindade de Jesus, não o aceitariam como Deus para não se comprometerem com a sua doutrina. É o que acontece hoje também. E Jesus lamentou profundamente este comportamento. O que diz João 15, de 22 a 24? Se eu não tivesse vindo e não lhes houvesse falado, não teriam culpa. Mas agora não tem desculpa para seu pecado. Se eu não houvesse feito entre eles obras, como nenhum outro as fez, não teriam culpa. Mas agora as viram e odiaram a mim e a meu Pai. E aqui, vamos raciocinar um pouquinho. Se tudo isso que Jesus disse e acreditou fosse mentira, então ele seria um paranoico, um farsante, um delirante. Se Jesus não acreditou no que dizia, ameaçando até de condenação eterna quem não cresce nele, então ele seria o mais refinado vigarista, embusteiro e impostor, digno de cadeia, pois o que ele ensinava e exigia era sério demais para a vida das pessoas. Então, das duas, uma: ou Jesus era Deus, ou era um impostor, um louco varrido. Logo, Jesus não se enganou e nem enganou ninguém. Era de fato Deus encarnado perante a lógica da própria ciência racionalista. Quem dizem os homens que eu sou? E vós, quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mateus 16, 14 a 16. O teólogo Wilbur Smith, americano, na obra Christian Apologetics, diz: utilizando a perspectiva histórica, notamos que a ressurreição de Cristo é um evento que ocorreu em uma dimensão definida de tempo e espaço. O significado da ressurreição é um assunto teológico, mas o fato da ressurreição é um assunto histórico. A natureza da ressurreição do corpo de Cristo pode ser um mistério, mas o fato de que o corpo desapareceu do túmulo é um assunto para ser decidido sobre uma evidência histórica. O lugar possui uma definição geográfica. O homem a quem pertencia o túmulo era um homem que vivia na primeira metade do século I. O túmulo era feito de pedra e ficava ao lado de uma colina próxima a Jerusalém. Não era nenhum invento diferente envolto numa atmosfera mitológica decorado com tecidos finos, mas era algo que tinha significância geográfica. Os guardas colocados diante do túmulo não eram seres fictícios do Monte Olimpo. O Sinédrio era um corpo de homens que se encontravam frequentemente em Jerusalém. Como uma vasta literatura nos fala, esta pessoa, Jesus, é um personagem histórico, um homem entre outros homens, e os discípulos que saíram para pregar o Senhor ressuscitado eram homens entre homens. Homens que se alimentavam, bebiam, dormiam, sofreram, trabalharam e morreram. O que tem isto de doutrina? Isto é um problema histórico. E o Dr. Simon Greenleaf, um dos maiores advogados americanos, especialista na área de provas circunstanciais, afirmou: se existe um número suficiente de pessoas vivas, quando as informações sobre um evento são publicadas e tais pessoas ou são testemunhas desse evento ou participaram dele, certamente pode-se estabelecer com bastante precisão a validade de tal evento. E é assim que os fatos entram para a história. É assim que a gente pode ter certeza que a independência do Brasil aconteceu no dia 7 de setembro de 1822, com o brado de Dom Pedro às margens do Ipiranga. O Dr. Greenleaf escreveu 3 volumes sobre as leis das evidências legais. Ele confirma que a ressurreição de Jesus Cristo é um dos melhores fatos no que tange à evidência histórica. E vamos pensar no seguinte: é muito difícil morrer por uma mentira. Na história contemporânea, nós temos visto algumas pessoas morrerem
pelas causas políticas nas quais acreditam, mas ninguém morre pelo que não acredita. Alguma coisa transformou os apóstolos, tímidos e humilhados, em poderosos porta-vozes da fé. Jesus lhes havia aparecido. O livro de Atos, capítulo 1, versículo 3, diz que Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles, os apóstolos, por espaço de 40 dias e falando das coisas relacionadas ao reino de Deus. Inclusive, a mudança de atitude dos apóstolos se deu porque o Espírito Santo prometido foi enviado. E aí, com a força do Espírito Santo, eles conseguiram derramar o seu sangue. Todos, exceto São João Evangelista. Outros argumentos. Ainda que Jesus fosse uma lenda, essa é uma opinião minha, valeria a pena segui-lo pelos frutos que vemos nas vidas dos que se convertem. Equilíbrio, paz interior, bondade, mansidão, caridade. Sua doutrina transformou vidas e deixou um legado para toda a humanidade. Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, como eu disse. Os apóstolos e os evangelistas, pela doutrina ensinada por Jesus, não poderiam mentir. Os apóstolos e evangelistas não teriam a capacidade de inventar um Messias como Jesus. Pense, um Deus homem que morre crucificado. Como explicar que um derrotado como Jesus tenha conseguido tantos seguidores ao longo dos séculos? Derrotado entre aspas, né? Os relatos dos evangelhos mostram Jesus bem diferente do modelo de Messias libertador político que os judeus aguardavam. Homens rudes da Galileia não teriam condições de inventar uma doutrina tão sábia e inteligente como a doutrina de Jesus Cristo, que, por sinal, era de difícil vivência. É incômoda ao homem mundano, que é hedonista, materialista. Como explicar a expansão dessa doutrina difícil de ser vivida? Será que um mito poderia sustentar os cristãos diante de 250 anos de martírios e perseguições? Como explicar que um embusteiro condenado à morte, que é o que dizem de Jesus, né? Os próprios judeus, à época, condenado e morto, fosse capaz de inspirar o livro mais lido e traduzido do mundo, que é a Bíblia Sagrada? No século III, já haviam cerca de 1.500 sedes episcopais. Será que um mito poderia provocar tantas conversões? Será que um mito poderia sustentar uma igreja que começou com 12 homens simples e que já tem mais de 2,1 bilhões de seguidores? E aqui eu estou falando do total de cristãos no mundo inteiro, incluindo os evangélicos. Nós, o cristianismo, somos a maior religião do planeta Terra. Hã? E aí? O que dizer de nosso Senhor Jesus Cristo? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.